Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu quero começar falando sobre o termo demagogia. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra? Demagogia. Então, eu já falei várias vezes esse termo aqui, também já falei de pessoas que estão sendo demagogas, sabe? Porque é um termo assim que eu me vejo várias vezes recorrendo a ele para interpretar atitudes que eu tô vendo de pessoas, sabe? Fazendo declarações, principalmente figuras públicas, entendeu? É uma coisa assim que raramente tu vê as pessoas sendo demagogas em conversas pessoais, sabe? Seja um, ou até mesmo tipo, quanto mais pessoas vão entrando na conversa, é comum que as pessoas assumam maiores posturas demagogas e tudo mais. Então, discursos públicos, praticamente aquilo que tu é capaz de ver num vídeo, sabe, de alguém que tá falando, seja num podcast ou até num programa, um conteúdo específico para um canal, mas quanto maior o alcance, tu vê maior chance das pessoas serem demagogas. E o que é isso, sabe? Se vocês pesquisarem esse sentido no dicionário, você vai encontrar, na verdade, várias definições, né? Porque dependendo da fonte, a explicação do que é demagogia pode mudar um pouco, mas tentando simplificar, é basicamente assim, o ato assim, de no teu discurso ser feito para agradar as massas. E quando eu digo massas, realmente é a maioria das pessoas, sabe? É a pessoa fazer questão de escolher. Tipo, nem que ela tenha que se contradizer o tempo inteiro, sabe? Ela prega uma ideia que é contra alguma coisa e depois ela faz questão de frisar que ela não tá falando contra aquela coisa, sabe? Então, esse é um posicionamento claramente demagogo, sabe? Alguém que, no discurso dele, no argumento dele, na retórica dele, ele faz questão de ir contra uma ideia, uma doutrina ou, sei lá, uma pessoa, inclusive, sabe, um grupo específico, só que daí ele faz questão de incluir no discurso dele também que não é isso que ele está fazendo, porque né, é uma forma demagoga de lidar com a situação, e outras coisas básicas que é tipo assim, condenar o execrável, sabe? É o que eu já falei várias vezes, assim, de quando eu vejo figuras públicas, é tipo políticos que vão nesses programas, sabe, e condenam aquilo que todo mundo condena, todo o povo condena, sabe? Falar mal da corrupção, tipo, porra, é óbvio, né? Quem é que vai sentar o rabo numa coisa dessas e vai falando na frente de milhões de pessoas e dizer que é a favor de corrupção, que os políticos têm que dar golpe e tirar dinheiro das pessoas, tá ligado? Então, um político falar contra esse negócio é indiferente, é como se ele não tivesse falado absolutamente nada, porque é simplesmente demagogia, entendeu? Tu abrir a tua boca pra ficar condenando algum bagulho que, obviamente, todo mundo na tua posição vai execrar, vai falar mal, vai dizer que é uma porcaria, vai condenar, entendeu? Isso é demagogia. Então, é muito comum tu ver demagogia pura no discurso das pessoas, sabe? Tu vê que é simplesmente a pessoa que faz questão assim, ela vai simplesmente ficar falando obviedades atrás de obviedades, sem realmente sugerir nada diferente, uma mudança, sem apontar realmente um problema, vai ficar, sabe, não veja bem, mas que, sabe, são posicionamentos demagogos, é um tipo de coisa que eu já, em outros programas diferentes que eu tô condenando certas coisas, sabe, tem a ver com esse grande escopo de posicionamento político que é a demagogia, sabe, que é o ato, assim, de ser demagogo. E é um negócio que eu vejo assim também que, aí eu até posso dizer que eu tenho uma relação meio, como posso dizer assim, não sei se é controversa, ainda está indefinida com o movimento atual também que acontece bastante, que é o seguinte, que meio que problematizaram, por razões compreensíveis, entendeu? Problematizaram as pessoas falarem as coisas assim de maneira honesta e sincera e acreditar que aquilo lá está sendo bacana, tá sendo bem intencionado, sabe? Tipo, quem ouve meus programas sabe que várias vezes eu faço questão de frisar que, olha, isso aqui que eu tô compartilhando, sabe? Eu compartilhei, dei exemplos e expus raciocínios e pensamentos e toda uma caminhada mental que eu tento fazer com as pessoas que se propõem a me ouvir. Várias vezes eu destaco, geralmente no final do programa, que eu penso, olha, isso aqui é um negócio que eu acho que é bacana, eu acho que é legal, acho que é interessante, acho que as pessoas exercitarem o pensamento por esse lado, ou se afastarem de certas linhas de raciocínio que eu vou lá e faço questão de combater ao longo do programa e dizer que isso aqui, cara, é um bagulho, é perda de tempo, é tosco, tu vai se perder, tu vai se frustrar, tu vai se incomodar, enfim, não vai te trazer lucro, não vai te trazer ganho, não vai te trazer benefício, sabe? Então, eu sempre faço questão de falar essas coisas e no final do programa eu tento reiterar que é um negócio bem intencionado. Tipo, porra, como é que eu vou ficar aqui falando e dizendo, olha, isso aqui eu acho que isso aqui não tem como ser verdade, eu acho que isso aqui não ajuda ninguém, acho que isso aqui não traz benefício, e no final de toda essa palhaçada toda, eu vou chegar e vou dizer pra vocês que
ah, não, eu acho que isso que eu falei é tudo bobagem, é tudo estupidez, sabe? Tipo, não, caralho, porra, no meu discurso é óbvio que tá incluído a ideia de que eu tô querendo colaborar. E é que tá, um monte de gente quer, entendeu? Um monte de gente tá sempre falando coisas dessa mesma. Tipo, não do mesmo ponto de vista que eu, mas com a mesma intenção que eu, sabe? Um monte de gente quer construir coisas e quer colaborar, fazer parte dessas. Enfim, de combates políticos, se vocês quiserem chamar assim, ideológicos, sabe? Gente firma os seus pés e estabelecem suas posições, sabe? Só que no final desses discursos, geralmente tem gente que tenta tirar aquilo lá da reta, justamente porque rola também uma certa caça às bruxas das pessoas quererem assumir, admitir que eles podem ajudar, que eles podem contribuir de maneira benéfica, sabe, para outras pessoas. Porque, sei lá, aí tem tanto aqueles exemplos das pessoas que gostam de falar assim, ah, que ele realmente está falando de um ponto de vista ético, dos bons costumes da família. Eu entendo esse meme e eu tenho certeza que eu me distancio bastante dessas pessoas, do jeito que eu me posiciono e as coisas que eu. Tipo, os termos que eu utilizo, sabe? Até por isso que eu faço questão de sempre dizer, olha, eu não gosto de usar palavras como moral e ética, porque apesar de eu acreditar que essas coisas existam, eu acho que elas são muito particulares pra gente realmente ficar invocando esse tipo de cláusula em debates, sabe? Públicos que eu quero que todas as pessoas participem e eu acho que ficar recorrendo pra isso não é ético, isso não é moral. É um negócio meio assim, subjetivo e que tira o foco da discussão, sabe? Tira o foco de pontos mais pragmáticos dos debates que pode avançar mais facilmente essas pautas, sabe? Então, fiz esse esclarecimento, deixa eu ver onde é que eu tava, deixa eu ver se eu consigo recuperar a linha de raciocínio original. Demagogia, sem falar que tá certo, tá, então é isso aí, sabe? Então, é o tipo de coisa assim, eu pensei em falar que tá certo, mas é uma simplificação do meu raciocínio, tipo, não é sobre falar que tá certo, mas, olha, é um bagulho que fica evidente, entendeu? Gente que vai nos programas, fica falando 2, 3, 4 horas, e várias vezes no jeito que a pessoa se expressa, nas palavras que ele escolhe falar, e o fato dele estar condenando certas outras condutas, tipo, já tá no subtexto do discurso do cara. O fato de que ele, olha, acha que ele tá contribuindo, passando adiante uma ideia bacana. Só que depois ele sente a necessidade de sempre estar falando, não, mas não é isso que eu tô fazendo. Pô, é obviamente isso que tu tá fazendo, sabe? Só que eu entendo que tem essa caça às bruxas, as pessoas querem fugir dessa imagem. E em parte eu não sei se eu concordo com isso daí, sabe? Eu não acho que a gente vive num mundo em que as pessoas estão sentindo assim, porra, eu não posso falar em voz alta que eu tô querendo contribuir com algo bacana pro meu mundo, pra minha sociedade, pro meu país, pra minha família, sabe? Porra, por que não, sabe? E é por isso que eu, justamente por eu ter essa. Eu não saber, sabe? Tipo, eu não querer usar termos assim, estou falando pela família, estou falando pelo bem, mas ainda assim eu quero usar termos tipo assim, cara, eu acho que isso, várias das coisas que eu tento compartilhar com as pessoas são coisas bacanas, são coisas que querem me ouvir e extrair o lado positivo da parada, que em sua maioria eu tento expressar coisas positivas, entendeu? E se o cara conseguir filtrar, talvez aquilo que não agregar para ele em específico, por razões que eu, do lado de fora aqui, não consigo entender, e pelo menos pegar o lado bom, eu acho que vai ser um ganho, sabe? E eu não vejo como isso, tipo, por que eu teria que ter vergonha disso e por que outras pessoas deveriam viver com esse medo, sabe? Tipo, porra, tem um monte de gente que quer fazer essa. Tipo, quer, não só quer como faz coisas parecidas com o que eu faço, tá ligado? Só que eles, por alguma razão, ficam com esse receio de falar assim, porra, eu não posso falar que tô querendo fazer algo bacana, eu não posso falar que tô querendo ajudar as pessoas, mas por que não? Tu não quer ajudar, caralho? Que mundo é esse que tá se tornando que tu realmente falar de forma honesta, genuína, autêntica, sabe? Tu falar assim, não, eu realmente, se eu pudesse escolher, eu preferia ajudar do que destruir, eu preferia erguer do que derrubar, sabe? A gente tem que ver no mundo que cada vez que alguém fala isso, o comportamento inicial tem que ser levar como cinismo, sabe? Tem que pensar, ah, não, essa pessoa tá falando que ela busca fortalecer as pessoas ao redor dela, as pessoas que ela se importa, a sociedade dela, enfim, a vida, sabe? Ela pretende contribuir dessa forma, com certeza ela tá sendo demagoga, sabe? Com certeza ela tá falando tipo, querendo atribuir um outro valor por trás daquelas atitudes, sabe? E eu consigo falar essas coisas assim, sem ficar assim, por várias razões, na verdade. Eu não sei se eu vou querer atribuir todas elas. Talvez acho que sim. Esse programa vai ficar altamente brisado. Difícil até de depois de imaginar o que eu vou colocar para na descrição desse programa, mas eu tô botando os carros na frente dos bois. Vamos para a primeira etapa, sabe? Há muito tempo atrás, lá num dos primeiros 20 programas sem contexto, eu fiz um programa que eu explicava assim 3 coisas por trás
dos meus, assim, que por trás de praticamente tudo que eu penso, sabe? São as 3 primeiras espinhas dorsais por trás de qualquer coisa que o Renan reflete nessa vida. E depois dessas 3 coisas eu elaboro todo o resto ao redor delas, sabe? São essas 3 coisas que tem que estar por trás de tudo que eu penso. Que eu não vou repetir tudo que eu falei lá, mas só vou relembrar as coisas, que é a questão do pragmatismo, da desconstrução e da existência do divino, sabe? São essas 3 coisas que norteiam tudo que eu tenho que acreditar para eu não me contradizer tanto assim, sabe? Eu tenho que ver como é que cada uma das coisas que eu adoto, ou que eu penso, ou que eu reflito, ou que eu falo, ou que eu tento levar adiante, ou que eu tento que me mostrar como algo que eu acredito que a gente pode olhar e extrair coisa positiva, elas têm que passar nesses 3 filtros pessoais meus, sabe? E que o pragmatismo é o quê? É o efeito prático das coisas, é o que funciona, o que realmente uma linha de raciocínio, uma doutrina, uma ideologia, sabe? Ou uma técnica de execução, enfim, o que a prática daquilo lá causa de efeito real, que a gente pode observar, pegar vários exemplos e ter aquilo lá como base, sabe? Então a questão pragmática das coisas não é a intenção, não é o discurso, não é a venda da ideia, é o que é o efeito final prático que tem daquilo lá, sabe? Por que a gente, de certa forma, vai fazer de maneira prática na vida da pessoa e não simplesmente, sabe, a teoria por trás daquilo. Então eu sou uma pessoa pragmática, eu gosto de buscar esses exemplos e esses dados mais pragmáticos da nossa existência, sabe? Segunda coisa é a desconstrução. O que é a desconstrução? É simplesmente tu perguntar todos os porquês a respeito daquilo, sabe? Não ter nada a respeito de algo que eu pense, que eu já não tenha feito, todas as questões que outra pessoa pode fazer. E como eu tinha dito naquele programa lá mais de um ano atrás, não que alguém não possa trazer um novo questionamento que eu ainda não tenha feito, é óbvio que sempre pode aparecer perguntas novas, mas também eu não vou fazer de conta que cada vez que eu estou ouvindo uma dúvida, uma indagação, um contraponto, é a primeira vez que estou ouvindo aquele ponto, entendeu? Eu sou uma pessoa desconstrutora, quando eu digo desconstrutora, não é nem essa nova versão do termo, sabe, com essa carga polarizadora, não sei nem se eu quero começar a cunhar uma nova expressão para me separar mesmo dessas coisas, porque eu faço questão, porque eu quero dizer desconstrução da forma bem pura e teórica, sabe? A minha forma de pensar a respeito sobre tudo nessa vida é por quê, sabe? Eu pego aquilo lá e penso, tá, por que é assim, por que não é de outra forma, por que tá funcionando desse jeito e não funciona de outro? Então, como eu faço muitas perguntas a respeito de tudo, é muito difícil, não impossível, que eu ouço muitas perguntas que eu mesmo já não tenha feito, sabe? Porque eu sou essa pessoa, agora eu vou fazer de conta que cada vez que alguém chega achando que está falando para mim algo que eu nunca tinha escutado antes, eu tenho que agir com surpresa, eu tenho que agir, não, realmente, é a primeira vez que esse tipo de ideia passou pela minha cabeça. Não, caralho, não é a primeira vez, entendeu? Raramente é, quando for, eu ainda posso me reservar o direito de, olha só, primeira vez que eu tô ouvindo isso, eu vou ter que pensar, vou ter que ver contrapontos a essa tua própria ideia, a esse teu próprio raciocínio, para no final de tudo fazer um balanço e construir e seguir nesse processo constante de desconstrução que eu tô há décadas, sabe? Então, pragmatismo, desconstrução. E a terceira parada, né, é a existência do divino, que eu já expliquei em vários programas diferentes, as minhas convicções a respeito do plano de cosmologia, sabe? De existir um motor inicial, a força criadora, como você quiser definir, aquilo que fez a bola começar a rolar, quem apertou o botão de start nessa porra toda, sabe? Se é uma força, se é uma energia, se é um ser, se é uma entidade, eu nem me apego tanto a esses detalhes, mas ainda assim eu acredito que haja uma intencionalidade por trás desse ser, sabe? Eu não acredito em acaso, não acredito em coincidência, eu acredito em destino, mas não de uma forma assim, digamos, totalmente imutável, sabe? Até porque o que eu levo muito a sério é aquela questão da jornada, sabe? Eu até acredito que o destino meio que seja assim, entre aspas, seja imutável, tipo, as coisas vão acontecer como elas teriam que acontecer, mas isso não quer dizer que não é pra tu não se importar com as coisas, porque pra mim eu acho que eu tento levar bem a sério que uma explicação que a gente vê em várias histórias de ficção, mas que eu ainda assim acredito que é uma analogia perfeita para nossa existência aqui no planeta Terra, que o que importa mesmo é a jornada, sabe? Tu não tem que ficar preocupado aonde tu começou e nem onde tu termina. Tu tem que estar preocupado em estar fazendo a jornada do jeito que tu deveria estar fazendo, sabe? E daí também é muito abrangente, não tem como te dar todas as lições de vida nesse momento, sabe? Mas então são essas 3 coisas que norteiam todos os meus raciocínios, sabe? Eu penso de uma maneira pragmática sobre as coisas, eu desconstruo as ideias e eu acredito no divino, eu acredito na intencionalidade, eu acredito na necessidade da existência e não acredito que as coisas são aleatórias, que é só delírio, que é só gente atribuindo função
atribuindo significado para as coisas do nada, sabe? Totalmente uma abstração, que as coisas poderiam ser diferentes, sabe? Tipo, que os objetos de adoração poderiam ser absolutamente qualquer outra coisa, sabe? Assim como a gente é obcecado pelos astros, sabe? Tanto astronomicamente quanto astrologicamente há milênios, nós poderíamos ser obcecados por qualquer outra merda, sabe? Não. Acredito que não seria assim, sabe? A gente não teria criado o mesmo vínculo com, sabe? Sei lá, vamos dar um exemplo bem patético, assim, sabe? Só para ilustrar o que eu tô falando sobre laranjas, tá ligado? Não teria sido criado a mesma cultura que existe em torno dos astros teria sido criada em torno das laranjas, sabe? Não é assim, tipo, as coisas se caminharam para onde elas deveriam estar e isso não é a razão para, tipo, tá tudo definido, vamos deixar para lá. É justamente para observar essas coisas e entender, e tentar ver através disso, sabe? Tipo, buscar esse sentido na intencionalidade. Que essa aqui, com certeza, é a parte mais difícil de interpretar. Com certeza é aquela que nem eu consigo entender a maioria das vezes, tá ligado? Mas eu não posso dizer que eu desligo isso, eu não posso dizer, não. Sobre esse assunto eu vou pensar como se Deus não existisse, como se não existisse alma, como se não existisse intencionalidade, como se não existisse propósito, sabe? Eu não analiso nada sobre essa ótica. Eu sempre penso nos efeitos a longo prazo, sabe? Realmente, as ideias têm que se encaixar entre todas essas minhas maneiras de pensar, sabe? E por eu fazer esse processo, cara, querendo ou não, entendeu? Eu simplesmente descobri que eu era assim e abracei por várias razões, sabe? Eu abracei porque, sei lá, porque eu sou escritor e eu achei que isso seria útil, sabe? Sempre seria útil essa minha ânsia por ler, por pesquisar, por saber mais, sempre ia me ajudar na hora de criar histórias de ficção e também por eu gostar assim, de comunicar, de conversar, de contar histórias. Eventualmente eu criei um podcast e essas coisas têm ainda mais propósito, sabe? Ah, bom, esse é meu fato de eu querer ir atrás e pesquisar e fazer todo esse processo de secar e reestruturar, e estar aberto a novas interpretações, a novas, né, a outras alternativas e tudo mais. Enfim, por eu ser esse tipo de pessoa, eu falei, bom, isso daí também se encaixa tudo com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu quero criar, sabe? Mas, e essas minhas três coisas que eu fiz, eu falei que não ia falar tanto sobre elas, acabei falando muito ainda, perdão, né? Elas ainda estão por trás agora de uma outra revelação a meu respeito. Essa aqui, tipo, ela não é tão chocante assim, porque eu entendo, tipo, que outra coisa que acompanha os programas não vai ficar chocado com esse tipo de revelação. Quem nunca viu, e por algum motivo esse aqui é o primeiro programa, talvez esteja pulando algumas etapas, essa pessoa vai ter que voltar atrás e ver alguns programas para conseguir levar um pouco mais sério o que eu tô falando, mas é que, né, essas minhas três, por eu ter essas três características a meu respeito, que mais uma vez, não foi eu, tipo assim, eu também não acho que eu criei essas coisas, né? Se eu acredito em todas essas coisas que eu acabei de falar aqui pra vocês em voz alta, é óbvio que eu tenho que levar isso pra minha vida pessoal e privada. Então, tipo assim, eu não sei porque eu sou assim, entendeu? Não foi eu que me projetei assim, até onde eu sei. Não foi eu que quis ser assim, até onde eu sei, sabe? Essas coisas foram acontecendo. Por que que eu sou uma pessoa tão pragmática que eu me incomodo tanto? Tipo, sabe? Por que que eu nunca me satisfiz com explicações rasas que eu não conseguia comprovar, que eu não conseguia verificar, que eu não conseguia observar? Em outros casos acontecia, sabe? Por que que eu sempre ficava, não, será? Por quê? Por quê? Por que que eu tinha essa ânsia por desconstruir as ideias, desconstruir os conceitos? E por que que eu sempre tive que refletir profundamente sobre, em primeiro lugar, se Deus existe ou não? Só que para mim sempre foi muito óbvio, entre aspas, que uma força criadora existia, só que agora eu nunca comprei uma definição de Deus, seja cristão ou de outra religião, sabe? Eu nunca conseguia ouvir qualquer descrição que eu pensava, é exatamente assim, eu não tenho nada para adicionar, ou para questionar, ou para perguntar. Justamente para mim a definição de Deus não ser tão rígida, eu nunca consegui ver nenhuma religião que falava, bom, eu posso seguir isso aqui sem ficar metendo bedelho na doutrina, sabe? Todas as doutrinas eu quero meter o bedelho, por isso que eu não sou religioso, porque eu quero ter a liberdade de poder questionar as coisas sem estar cometendo uma heresia, sabe? Então, mais uma vez abrir essa. Aí tá, levando a sério todas essas questões, eu tinha que pensar por que tudo isso era a meu respeito, sabe? Como que essas três coisas se encaixam em mim? E elas acabaram me levando a entender a minha utopia pessoal particular, que é aquilo que eu busco, sabe? E o que eu quero dizer com utopia pessoal particular é que eu já defini aqui alguns programas, que algumas ideias que eu não me adequo, que eu não compro elas, é por definir elas como utópicas. Mas isso não quer dizer que eu não tenha minha própria ideia utópica e que eu busque ela. Mas eu tenho completa consciência de que ela não é alcançável na minha vida, sabe? É uma utopia justamente porque é só o meu sonho romântico, sabe? Meu sonho romântico, aquilo que eu sonho, se eu pudesse, assim, desenhar o mundo real perfeito, sabe? Não um mundo de ficção,
Porque mundo de ficção eu faço vários, mas os meus mundos de ficção não são perfeitos, eles são o contrário disso, né? Eles são caóticos. Mas agora, se eu pudesse criar um mundo real perfeito, a minha sociedade perfeita, ela seria assim, uma sociedade autocrítica e autogerenciada, sabe? O que quer dizer isso, autocrítica e autogerenciada? Então, é que todo ser humano, individualmente, sabe? Cada uma das pessoas vivas nesse planeta Terra seria consciente sobre seus atos, sobre suas falas, sobre seu poder de influência, sobre o seu valor, sobre a sua responsabilidade com o resto da espécie e com o mundo, entendeu? Nenhuma pessoa seria facilmente manipulada, porque todas as pessoas teriam um nível alto de esclarecimento sobre pontos fundamentais, o que impediria que uma pessoa assumisse uma posição que ela não deveria estar em primeiro lugar, sabe? Porque todo mundo estaria muito consciente de gerenciar essas coisas e não permitiriam que, tipo, sabe, todo mundo tendo o poder suficiente para controlar uns aos outros, as coisas se estabilizariam, sabe? Não teria essa disparidade, porque não teriam massas para serem manipuladas, entendeu? Todo mundo tem muita referência, todo mundo tem muita informação, todo mundo só vai concordar com aquilo que realmente concorda, não porque está desesperado por uma necessidade ou por uma falta de informação, a famosa ignorância. Não existiria essas coisas, uma sociedade muito autocrítica, sabe? E autogerenciada que o quê? É sem a necessidade de qualquer maneira de monopólio da força, sabe? Que é o que o Estado representa hoje em dia, sabe? Ninguém precisaria chegar e ficar tomando conta das negociações ou falando para as pessoas como as pessoas vivem na sociedade. O Estado não teria que te prender se tu batesse na tua mulher, porque tu jamais bateria na tua mulher. Tu jamais bateria em nenhum outro ser humano. Entendeu? Então por que eu tô falando isso daí? Acho que eu já expliquei bem o que seria essa minha utopia, sabe? Eles vão dizer, Renan, isso nunca vai acontecer. Exatamente, não é o que vai acontecer e eu tô... Olha, 100% certeza disso. Mas ainda assim, é o que eu luto no final do dia, tá ligado? No final das contas, tudo isso que eu sou, toda essa personalidade que eu desenvolvi, que eu criei, que eu cultivei, e que eu tento mudar, e que eu tento consertar, e que eu luto contra ela, contra as coisas que eu acho que não é aquilo que eu realmente queria ser, não era aquilo que eu realmente queria fazer, não era aquilo que eu realmente queria falar. Eu continuo lutando porque é esse o meu sonho, sabe, utópico, e eu não tô dizendo isso para ser demagogo, de verdade é o meu sonho, e eu entendo que existam outros, assim como eu já fiz exemplo, assim, já falei, eu não acredito no comunismo, tipo, não luto pelo comunismo porque eu não acho que o comunismo funcionaria, por essa questão, por realmente achar que essa versão funcional de comunismo também tá na esfera da utopia, tá ligado? Eu também tenho a minha própria, por isso que eu não sou contra as pessoas lutarem por aquilo, mas eu não compro aquilo lá porque eu não acredito que seja realmente viável, sabe? Eu acredito que as pessoas tentarem implementar isso antes das pessoas terem essa sabedoria que eu também não espero obter, tipo, totalmente fora de cabimento, sabe? O mesmo vale para o anarcapitalismo. Digamos assim, se a minha utopia fosse alcançada, todas as demais utopias seriam alcançáveis, sabe? Basicamente isso. Mas eu enxergo todas elas como utópicas, entendeu? Eu enxergo uma versão funcional, real, legítima e mais do que legítima, sabe? Extremamente funcional e florescedora de comunismo, em que as pessoas vibram por estarem vivas, a existência delas é maravilhosa e todo mundo vive com abundância. Eu acredito que isso é uma utopia e acredito que uma sociedade totalmente capaz de se auto-administrar sem necessidade de uma intervenção estatal e os limites sociais são respeitados simplesmente pelo bom senso coletivo, sabe? Eu também acredito que seja uma utopia, da mesma forma que a minha sociedade autocrítica, autogerenciada, é utópica, entendeu? Mas, no final das contas, entendeu? Quando eu me acordo de manhã, quando eu vou dormir, o meu santo grau, tá ligado? Aquela coisa assim que... Por que eu tô me levantando? Por que eu tô indo dormir? O objetivo finalzão de todos eles é com esse sonho da sociedade utópica. E daí tem gente que pode estar assim, capaz, Renan, capaz que tu se importa tanto, capaz que tu liga tanto. Olha, cara, eu já vivi minha vida inteira, já pensei tempo a respeito sobre as coisas para dizer que sim. Isso é a verdade verdadeira e honestamente, conhecendo profundamente as pessoas, que raramente a gente conhece as pessoas tão profundamente assim, sabe? Mas conhecendo poucas pessoas profundamente, e eu vou dizer para vocês que eu comecei a pensar que eu acho que esse tipo de sonho romântico não só é importante, como talvez seja necessário, tá ligado? Tipo, eu não conheço profundamente uma pessoa que não tenha isso, sabe? Eu nunca me envolver muito com uma pessoa, seja uma namorada ou com um amigo, de conhecer muito, saber muito sobre aquela pessoa e no final das contas acabar não acabar encontrando
esse tipo de sonho romântico que pode não ser o mesmo que o meu, tá ligado? A pessoa não pode não ter chegado na mesma conclusão. Mas no final, cara, tu tem que ter alguma coisa assim, no meio de tudo isso, sabe? No meio de todas as influências, no meio de todas as manipulações, no meio de toda a loucurada, de todas as tuas mágoas, de todos os teus traumas, de todos os teus. Enfim, de toda a loucura que foi a tua vida, que eu sei que ela foi louca, a minha também foi, todo mundo que conhece teve uma vida louca. Por razões bem sérias e bem reais, porque a vida é densa e é complexa, cheia de camadas, sabe? Ainda assim, no final das contas, tu tem que ter o teu sonho romântico utópico ali dentro de ti, sabe? Tem que ter uma coisa que tu pensa, não, isso aqui é um negócio bom, bacana, e isso não precisa ser a minha sociedade fabulosa, sabe? Tu pode sentir isso em qualquer coisa, sabe? Tu pode sentir, sei lá, na tua profissão. Eu sei que nem todo mundo tem uma profissão que estimula isso, entendeu? Mas seja lá a profissão que tu tenha, se de alguma maneira tu consegue enxergar que fazer parte daquela profissão e contribuir com tudo que tu pode é a tua contribuição para algo bacana, legal, sabe? Mesmo vale para tua religião, mesmo vale para atitudes sociais, sabe? Ajudando de alguma forma, fazendo parte de movimentos, entendeu? Enfim, sei lá, cara, sei lá, sabe? Conversando com as pessoas à tua volta, da tua família, com os teus amigos. Pra mim, tem que ter algum momento da tua vida, entre o momento que tu se acorda e vai dormir, que tu pensa, mano, eu tenho essa vontade de fazer algo bacana. Eu quero, tipo, e não tem que ser feio, isso que não tem que ser inibido, as pessoas não tem que ter vergonha disso, tá ligado? Não tem que se tornar sinônimo de demagogia, não tem que virar tabu. Alguém realmente falar, não, aqui dentro de mim, cara, no final das contas, entendeu? Sabendo de todos os meus erros, todos os meus fracassos, todas as vezes que eu não me movi em direção àquilo que eu realmente acredito, que eu realmente busco, que eu realmente anseio, mas de vez em quando, cara, de vez em quando eu tô correndo atrás, eu tô buscando, eu tô contribuindo para algo que na minha opinião é bacana, sabe? É um negócio que eu não tenho como olhar para essa ambição com esse desejo e eu não tenho como perseguir isso fazendo o possível e dando aquilo que eu acredito que eu posso contribuir de valor para essa causa, sabe? Enxergar como ruim, sabe? Como sentimento que eu não deveria ter, sabe? Então, eu realmente acho que é o seguinte, cara. Se tu que tá me vendo, tu não tem isso, procura, cara, cava fundo, porque pra mim é difícil imaginar que uma pessoa que não... Nada do que ele faz, ele realmente consegue pensar, eu tô fazendo algo do bem, sabe? Eu não queria apelar pra esses termos, eu vou ter que apelar, entendeu? Porque eu tô querendo ser o mais específico mesmo, sabe? Mais específico mesmo, porque em algum momento da tua vida, em alguma hora, tu tem que achar que tu tá fazendo algo legal, sabe? Daí eu tô sendo específico, simplista, generalizador, porque eu não quero nem definir, entendeu? Eu não quero nem ter que dizer da onde que vem isso. Se é do teu trabalho, se é da tua função social, se é da tua função na família, se é pelo a religião que tu segue, enfim, sei lá, cara, da forma que tu contribui pro mundo que tu vive de alguma maneira, em algum dos momentos, sabe, em algum dos pontos. Não é sobre ser um exemplo o tempo inteiro, não é sobre viver dando aula, não é sobre ser uma pessoa fantástica e perfeita. Até porque eu nunca conheço nenhuma pessoa que é assim, e eu muito menos, sabe? Mas tem alguma coisa, tem alguns momentos, tem algumas horas que eu penso, isso que eu tô fazendo para contribuir com uma causa legal, sabe? Uma causa que eu acredito de verdade, mesmo que no final das contas eu esteja errado, sabe? De verdade eu acredito dentro de mim que lutar por isso é algo bom, sabe? Lutar para alcançar essa minha utopia, sabe? Que em última instância é isso que eu tô lutando, sabe? Eu tento pensar assim, como é que eu posso lutar para alcançar esse mundo que eu gostaria de viver? Autocrítico, autogerenciado, entendeu? E na minha opinião, é fazendo comunicação, entendeu? É me comunicando e comunicando com um objetivo específico. É incentivar as pessoas a quererem mais e não menos, entendeu? Mais de tudo, absolutamente tudo, entendeu? Mais informação, mais conhecimento, mais possibilidades, entendeu? Mais sabedoria, mais questionamento, sabe? Sempre falar para a pessoa mais e mais e mais e mais. Sempre que, se eu puder fazer alguém, qualquer pessoa que acompanhar os meus programas, sabe? Que são longos, justamente por essa intenção, já era projetado, sabe? Desde antes de eu fazer programas tão longos, eu já sabia que eu queria programas tão longos, porque a audiência ia ser, sabe? Ia acabar sendo qualquer pessoa que se sujeita a ver um programa desses, sabe? Tão brisado, tão doido, é evidente que ela quer, tipo, ser... Tipo, ela quer receber o tipo de estímulo que é exatamente o que eu quero dar, entendeu? Eu não vou conseguir passar esse tipo de mensagem em vídeo de 5, 10, 15 minutos,
É impossível, entendeu? Eu teria que me adaptar, eu teria que me tornar aquilo que eu nunca quis ser, entendeu? Que eu simplesmente tava de saco cheio de ver, mano, todo mundo tá sem paciência pra nada, as pessoas que estão tudo, sabe, é o famoso raso, sabe? Tipo, não dá pra ser tudo raso, caralho, não dá pra fazer de conta que as coisas vão expandir com a gente limitando elas, sabe? Não dá pra fazer de conta que as ideias, as mentes vão se abrir, os discursos vão se tornar mais, tipo, amplos, as pessoas vão conseguir dialogar com maior possibilidade de pessoas e variedade de ideias numa conversa. Se vocês quiserem reduzir a comunicação, reduzir a quantidade de mensagens, reduzir o tamanho dos vídeos, reduzir o conteúdo que vocês consomem, que vocês criam, sabe? Não é assim que eu acho que as coisas vão dar certo, sabe? Então eu pensei pra mim, bom, como é que eu posso fazer algo diferente? Bom, vou criar um programa totalmente contra essas lógicas, sabe? Eu vou fazer um programa, já era desde o começo, cara, já era ambição, e eu fui crescendo gradativamente, porque quando o programa tivesse essa duração que ele tem agora, eu falei, bom, agora qualquer pessoa que ficar aqui pra ouvir, ela tá disposta, sabe? Ela tá disposta, em primeiro lugar, ela não vai levar a mal essa minha suposta, assim, a pretensão, Renan, tu acha que tem algo bacana pra falar? Eu acho, caralho, sabe? O que tu quer que eu faça? Tu quer que eu viva a minha vida do jeito que eu vivo, refletindo as coisas que eu reflito e realmente buscando saber mais, aprender mais, entender mais, e identificando por que aquilo ali é bacana ou não, por que eu acho que aquilo ali agrega valor ou não, e depois eu vou guardar isso tudo pra quê, sabe? Podia escrever livro, mas eu não quero, só prefiro só me comunicar, sabe? E outra coisa outros dos meus segredos pelo programa Sem Contexto ter nascido, existido, persistido e resistido, é porque eu, desde a primeira vez que eu comecei a gravar esse programa, eu me hipnotizei a criar uma versão do meu público na minha mente, tá ligado? Assim como eu tenho, né, quem viu aquele programa de Tupomancia sabe o quanto que eu tenho refletido sobre essas coisas, mas assim como eu tenho outras figuras que eu crio, seja para criar minhas histórias de ficção ou até para ter diálogos internos na minha vida pessoal, ainda assim também eu criei uma versão da minha audiência, uma versão, sei lá, mental, se vocês preferirem, ou quem sabe até espiritual, das pessoas que me escutam, porque eu precisava, sempre que eu colocasse para gravar um programa, sempre que eu desse play no aplicativo e fosse passar para fora o que tivesse dentro de mim, eu sempre tinha que estar com um raciocínio o tempo inteiro. Olha, pensa que tu tá falando com alguém que faz muita questão de te escutar, entendeu? Nunca hesita, nunca deixa de falar alguma coisa que tu realmente pensa. Isso aqui, eu tô afim de falar, tô afim de compartilhar, tô afim de externalizar de uma maneira que eu acho que, no final das contas, dá pra extrair algo bacana, ou no mínimo divertimento dessa história que eu quero passar adiante, sabe? Então, é um bagulho que eu nunca me permiti, jamais, sabe, questionar. Porque se em algum momento que eu desse play até o final, eu começasse a abrir brecha para dúvida, para insegurança, achar que isso aqui que eu tô falando não importa, isso aqui não é interessante, isso aqui não agrada a ninguém, não agrega para ninguém, eu nunca ia estar fazendo aquilo que eu realmente queria fazer, que é o que eu acredito que eu consegui criar, tá ligado? Que é sempre, olha, dá play e tu faz de conta, cara, daqui até o final, bem essa expressão infantil para vocês entenderem, tu faz de conta que até o final desse programa, até quando tu decidir, eu vou parar de falar, tudo que tu tá falando tá sendo dito pra alguém que faz questão, cara. Alguém que tá assim, quero que tu me conte tudo que tá aí dentro. Sem exceção, sem medo de ser exagerado, sem medo de ser específico, sem medo de ser cringe, tá ligado? Sendo tu, sendo autêntico, sendo legítimo. Não se importando que, isso tá diferente do que as outras pessoas esperam. Isso não é aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Não importa. Se entrasse essas dúvidas, eu nunca conseguiria, sabe, ter essa desenvoltura e, sabe, ser esse cara que eu sou aqui nesses programas, entendeu? Que fica falando e puxando assunto e expõe mesmo e tenta externalizar coisas bem pessoais, outras nem tanta, e traz debates variados, é um programa cíclico, doido, que simplesmente qualquer assunto que eu quiser falar, eu vou falar, porque eu fui criando esse negócio. Eu me lembro que vários temas, antes eu ficava meio que, isso aqui é meio controverso, ou isso aqui ninguém liga, e depois eu falei de tanta coisa que eu penso, mano, já falei de tanto assunto que ninguém liga, entre aspas, que pra mim já não importa mais, tá ligado? Eu consegui criar, e daí eu vou ter que me dar o crédito que eu criei aquilo que eu queria, sabe? Eu consegui, fiz o programa ser o meu objetivo desde o começo, que era, olha, é tua mente nua e crua, sabe? É tu fazendo aquilo que tu sempre fez, que tu sempre teria feito, sem câmera, sem programa, só que agora
Como é que tu falaria isso para outras pessoas? Como é que tu ia conseguir externalizar o que tu pensa, o que tu sente, o que tu acha? Ainda mais quando, vindo ou não de um viés assim, para ser positivo, para ser bacana, mas a maioria das coisas são, sabe? É muito raro eu querer fazer um programa que não seja para passar uma mensagem bacana, porque, sei lá, mais uma vez, a maneira que minha cabeça se acostumou a pensar, sabe? É levar a sério aquela expressão de fazer, se a vida te der limões, faça uma limonada, tá ligado? É tu realmente, olha, querendo ou não, as coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins. E tu pode aprender com elas, tá ligado? Tu pode pegar um momento bom e pensar o que foi realmente bom, o que foi realmente bacana, da onde que tá vindo o sentimento agradável que eu tô sentindo daqui de verdade, e tu pegar o sentimento ruim e aprender o que tá doendo, por que machuca, sabe? O que foi a escolha minha, o que foi a escolha dos outros, o que poderia ser feito diferente ou não pra ficar te martirizando pro resto da vida, mas pra tirar o famoso aprendizado, tá ligado? É um negócio que quem não aprende com os erros tá fadado a repeti-los, né? É uma frase clichê, mas que são verdades, né? Eu gosto de pegar essas frases também que a gente ouve sendo repetidas extensivamente e realmente refletir sobre elas, realmente pensar o que tem ali, sabe? Quanto texto, quanto subtexto tem nessas frases, que de vez em quando são uma, duas frases, simplesmente, e o quanto que tu poderia, sabe, tirar de informações mais detalhadas, mais assim, que abrange um verdadeiro escopo de possibilidades, de cenários em que aquela frase se aplica perfeitamente, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, sabe? Até pegar essas frases clichês e destrinchar elas, dissertar a respeito, tentar trazer para exemplos mais palpáveis. Realmente, isso daí para mim é uma tentativa assim de disseminar conhecimento, sabe? E daí, esse tipo de frase que eu solto, que eu sei que para muita pessoa, as pessoas podem virar a cara, torcer o nariz, mas, cara, eu simplesmente já me cansei de dizer, pô, por que eu vou fazer de conta que eu tô fazendo algo que, pra minha opinião, a minha intenção é bacana, não é de ensinar para todo mundo, realmente para mim é de ajudar, tipo, se tu não consegue, se tudo que eu falo para ti aqui nada de novo, nada te ajuda a abrir uma nova janela para mais oportunidade de aprendizado, que bom, cara, sinal de que tu é uma pessoa provavelmente mais instruída do que a maioria, com mais informações do que a maioria, sabe? Se tu ouve esses meus programas de mais de uma hora e nada do que eu falei aqui acende uma luz, sabe? Nada do que eu falei aqui te pensa assim, bom, olha que legal, uma coisa nova que eu não tinha pensado, a partir disso eu posso iniciar uma nova jornada de descoberta na minha vida. Meus parabéns, cara, fico muito feliz, mas ao mesmo tempo eu sei que o mundo não é feito só de gente assim que tem mais instrução do que eu. Tem gente com menos instrução também, entendeu? E eu me sinto para um lugar apto a fazer essa transcrição, tá ligado? Justamente por eu achar que eu sou esse elo, tá ligado? Eu não tô aqui pra estar acima de ninguém. Eu tô aqui pra realmente querer ajudar, tá ligado? Se eu gosto de falar, se eu gosto de abrir a boca, se eu gosto de, sabe, externalizar opiniões, elaborar conceitos, expor raciocínios, eu gosto de fazer isso pra agregar, pra ajudar, sabe? Quem quiser me ouvir, quem gosta do jeito que eu falo, quem gosta da forma que eu me expresso, utiliza as coisas que eu falo como base, entendeu? Utiliza as coisas que eu falei pra pesquisar mais, pra ler mais, pra ouvir outras pessoas, até pra discordar de mim, entendeu? Uma frase que eu já falei em vários programas é essa. Pode ter certeza que se tu discorda de mim, tu tá preparado pra discordar de várias outras pessoas do mundo, independentemente da classe social, do nível de informação da pessoa. Pode ter confiança, cara. Se tu se acostuma aqui a ficar debatendo comigo mentalmente, próxima vez que tu ouvir uma pessoa que tu não concorda, entra em conversas com ele, debate com ele, porque, olha, tu com certeza vai conseguir se virar com um monte de gente daí. Mais burro do que tu entrou aqui desse programa, tu não vai sair, tá ligado? Eu posso ficar falando, de vez em quando eu posso perder o fio da meada, pode ser minha voz, pode ser meio irritante. Olha, vários problemas no meio da caminhada. Mas dizer que esse processo aqui de tu ter gasto essa uma hora me ouvindo enquanto tu fazia sei lá o que, tá ligado? Dizer que isso aqui no final das contas te emburreceu, prejudicou teu desempenho pra fazer com que tu seja, sabe, mais ignorante, mais burro, mais alienado, com certeza não vai, entendeu? E justamente por a minha pretensão final ser essa, de criar a sociedade autocrítica, esse meu programa é uma forma de fazer essa, sabe? Realmente, ó, mais uma vez, sem fazer falsa demagogia, é óbvio que eu tô querendo influenciar as pessoas a serem mais parecidas comigo. Quer dizer, ter gostos iguais ao meu, falar que nem eu, não, mas abordar linhas de raciocínios mais parecidas comigo sim, entendeu? Uma pessoa que seja capaz de me ouvir e discordar de mim, contra-argumentar comigo. Eu prefiro criar essas pessoas do que criar pessoas alienadas, conformadas, entendeu? Na minha utopia, eu quero criar um mundo que ninguém concordaria comigo, a não ser que essa pessoa quisesse,
sabe? Eu não quero manipular, eu quero influenciar, entendeu? Mas, por que eu faço especificamente disso que eu não quero manipular? Porque eu faço questão de ser explícito, ser direto, entendeu? Cometer o menos possível de hipocrisia, demagogia, essas táticas que são de manipulação, sabe? Eu prefiro falar diretamente escancarado. Olha, é isso que eu penso, é isso que eu quero. Se tu quiser pensar que nem eu, meus parabéns, vamos caminhar junto nesse lado. Se tu pensar diferente, vamos conversar sobre essa ideia também. Vamos ver por que eu não concordo, vamos ver o que tu acha aí que tem um peso maior do que aquilo que eu atribuo, sabe? Vamos nisso. Mas essa daí é a minha pretensão para mim. O jeito que a gente vai conseguir criar esse mundo é realmente, começa do teu lado, começa na tua volta, sabe? Incentiva as pessoas na tua volta a ser questionadora. Isso não é necessariamente ser conspiracionista, ser negacionista, entendeu? Mas entre uma pessoa que pergunta o porquê de tudo e uma pessoa que não pergunta o porquê de nada, eu sempre vou preferir a pessoa que pergunta o porquê de tudo. Sempre. Absolutamente, sabe? Eu sempre vou preferir uma pessoa que questiona as instituições, questiona os superiores, questiona os professores, enfim, questiona tudo, do que alguém que não questiona absolutamente nada, tá ligado? Então, é isso, essa que é a minha contribuição que eu faço. É mostrar que não tem problema, cara. Não tem problema tu aprender, não tem problema tu ouvir, não tem problema tu falar, não tem problema tu escutar, não tem problema tu fazer pergunta. E se as pessoas divergem, não tem problema conversar, debater, discutir, até alguma luz sair desse assunto, entendeu? Isso não é problema, isso não é assustador, sabe? É um negócio que realmente, sabe, eu gostaria de criar um mundo onde não fosse a exceção as pessoas se permitirem ter opiniões ditas como controversas, e não porque as pessoas têm que ser contradições ambulantes, mas é porque é natural que tu vá oscilando, sabe? É natural que tu perambule de um lado pro outro, sabe? Eu gostaria que o mundo fosse, se fosse normal, as pessoas não aceitar pacotes de ideias, sabe? Não fosse normal que, tipo assim, não existisse essa ideia, uma família assim, uma família assado, as pessoas normalizassem o incomum, entendeu? Esse também faz parte da minha utopia. Pela definição da palavra, para existir o normal, sabe? Se a gente chama coisas de normal, é porque tem coisas anormais, tem coisas diferentes, tem coisas raras, tem coisas exceções. Mas eu gostaria de... O que eu faço aqui nesses também programas, de maneiras diferentes, trazendo assuntos diferentes, abordando temas diferentes, é isso, cara. É mostrar que tem mais. São mais possibilidades, não são menos. O mundo não está se encolhendo, ele está se expandindo. As possibilidades, as ideias, as formas de ver, a forma de enxergar. É isso também que eu quero contribuir, sabe? Eu quero que as pessoas realmente possam conversar claramente, especificamente, detalhadamente, se aprofundar. Eu acho que no final das contas isso daí vai ajudar também a sociedade, entendeu? Então, tudo isso, no final das contas, é buscando essa minha utopia, entendeu? É querer influenciar as pessoas a serem mais assim. Se a gente tá vendo na famosa era da informação, vamos aproveitar isso, tá ligado? Vamos aproveitar isso, que as pessoas se informem, então, que as pessoas se instruam, sabe? E se não quiser se instruir por mim, se instrui por outra pessoa, mas, né, já falei algumas vezes, vou voltar a repetir. Eu não sou a pior fonte de informação que tu vai ter, entendeu? Pode ter certeza que tem um monte de imbecil muito mais famoso, com conteúdo, com alcance muito maior que o meu, que fala coisas muito mais estúpidas, sabe? Tenho certeza absoluta disso. Eu não sou a pior pessoa que tu pode gastar a tua vida ouvindo, sabe? Então, essa é a coisa que eu gostaria que as pessoas normalizassem, sabe? Tu não precisa aceitar um pacote de 10, tu pode aceitar uma coisa. Isso aqui eu entendo, isso aqui eu aceito, mas agora isso aqui não, eu ainda não sei, eu não vejo dessa forma, não penso dessa maneira, não interpreto desse jeito que tu interpreta, tá ligado? Pra mim, as pessoas conseguirem separar a ponto de realmente até destruir esse conceito, sabe? É por isso que eu não almejo assim, a gente encontrar esses ideais de nacionalismo, de patriotismo, o que é ser brasileiro. Cara, a gente não tem que tentar funilar, a gente tem que realmente mostrar, então, o brasileiro é diverso, o brasileiro é variado, o brasileiro gosta de coisas nacionais e internacionais, o brasileiro tem múltiplas religiões, o brasileiro tem múltiplas etnias, múltiplas, sabe? A porra que for, é mais, brasileiro é mais, brasileiro não é menos, tá ligado? Não dá, a gente nunca conseguiu criar esse exemplo do o que é o brasileiro, a gente nunca conseguiu criar esse estereótipo e nem precisamos almejar então, tá ligado? Já tem vários outros lugares do mundo que afunilam o Brasil, que acham que o Brasil é só de um jeito. E não é, caralho. A gente que vive aqui, a gente sabe que o Brasil é versátil e variado. E também, como eu não sou demagogo, mas eu sou bem específico, eu sempre faço questão de fazer assim... eu boto luz em coisas que eu quero realmente desviar pelo fato de que
é muito fácil as pessoas distorcerem, não que não possa distorcer, olha o quanto que eu falo aqui, é fácil fatiar o que eu falo e modificar meu discurso. Mas agora, para quem está ouvindo na íntegra, ainda assim eu não quero que as pessoas que estão ouvindo na íntegra duvidem, no sentido assim de ficar, não duvidem porque, será que o Renan está falando a verdade? Eu não duvidem, tipo assim, o que será que o Renan enxerga como um problema mesmo, sabe? Quando eu uso esses termos, essa minha razão de contra o patriotismo também não é ser contra o Brasil, ser contra o nosso país, ser contra a nossa pátria. Não, é por acreditar que isso não fortalece as pessoas, tá ligado? Os meus ideais, no final das contas, querem realmente fortalecer os seres humanos, os indivíduos, as pessoas que vivem, entendeu? E essas lógicas, para mim, não ajudam o ser humano a se sentir melhor, o brasileiro a se sentir mais representado. Eu acredito que tentar definir de uma maneira específica e arbitrária o que é um brasileiro, simplesmente vai criar um sentimento de satisfação, de dividir, porque, obviamente, que nem todo mundo se adequa, obviamente, nem todo mundo quer representar aquilo, sabe? Então, é o tipo de coisa que, para mim, essas coisas, em última instância, que eu tô falando, também contribui para essa minha grande objetivo de fortalecer as pessoas, tá ligado? É que nem quando eu faço essas críticas a países específicos, olha, nenhum comentário meu desses realmente tem a ver com xenofobia, porque não tem. Eu não tô falando de seres humanos. Quando eu falo esses nomes desses países, não é para falar de cada uma das pessoas que andam lá, assim quando eu falo do Brasil e todas essas coisas. Cara, sempre tô falando de uma minoria. Quando digo minorias, cara, deve ser assim, 20, 30, 40 pessoas, sei lá, que são aquelas que realmente escolhem e mandam naquele país e representam grandes grupos, grandes conglomerados, aquelas poucas pessoas que realmente têm o poder de influência, sabe? As grandes pessoas, tipo, a maioria das pessoas envolvidas em todos os países, cara, não tem nada a ver com as decisões daquele país. Elas podem ser manipuladas a aceitar, a concordar, enfim, a enxergar pelo viés do que o governo pretende, sabe? Mas todos os meus discursos pró esse sentimento patriota não é para incentivar a xenofobia. Inclusive, por isso que eu tomo esse cuidado, entendeu? Assim como eu não quero que a minha audiência pense de uma forma xenófoba, sabe? Pense, é culpa dessa pessoa, essa pessoa. Cara, não é culpa das pessoas, tá ligado? As pessoas em si, a grande maioria das pessoas do mundo, na minha opinião, quase sempre foram manipuladas, sabe? Entendeu? Elas recebiam parte da informação, apenas a parte da informação que era importante para elas cumprirem a função que elas deveriam cumprir, tá ligado? Elas nunca eram explicadas todo o escopo, sabe? Nunca era mostrado para eles a figura grande, mostrava para eles a figura pequena, era o suficiente para eles entender o que eles deveriam estar representando naquele momento, e eles faziam, tá ligado? A gente nunca chegou perto dessa sociedade não vou dizer que nunca chegou perto, talvez em outras organizações sociais, em outras formas do mundo viver, já ter tido sociedades mais próximas disso que eu tô falando. Eu não tô desconsiderando isso, mas agora eu quero, mais uma vez, um projeto pro futuro, entendeu? Eu quero transformar essa nossa versão atual de mundo, que para mim é completamente caótica, completamente horrível, opressora, cria pessoas frustradas, competitivas, sem humanidade, sem sentimento, sem compaixão, muitas vezes, sem piedade, sabe? Sem humanidade, não tem mais o que falar, sabe? Para mim é uma sociedade que as pessoas são influenciadas para levar, sim, porque aumenta o sentimento de separação, aumenta o sofrimento, aumenta a depressão, aumenta a morte, aumenta todas as coisas que para mim eu não consigo ver como quem movimenta essas agendas está bem intencionado, sabe? Para mim, quando eu vejo que essas coisas poderiam, e elas poderiam, tá ligado? Não é como se as coisas dessem errado, porque não tem como fazer melhor. Tem como fazer melhor, e é óbvio que essas pessoas também sabem que tem como fazer melhor. É impossível que eu aqui, sabe, um homem de 27 anos, sabe, sem estar no poder, saiba que é possível gerir, administrar de uma maneira mais decente, mais digna, mais humana, e esses caras todos que estão nessas posições muito mais privilegiadas que eu, com muito mais recursos que eu, com muito mais acesso a informações do que eu, eles não saibam que o mundo é administrado de uma maneira não focada em fortalecer os seres humanos, sabe? Não focada em fazer que as pessoas cresçam e prosperem. É impossível, cara. É impossível que nenhum desses caras tenha noção disso e eles estejam todos cometendo erros inocentes. E eles não conseguem fazer melhor do que isso, sabe? E daí eu tô realmente fazendo uma grande amálgama, sabe? Dá pra fazer isso de questão regional, sabe? Tipo, aqui no Brasil, é óbvio que dava pra administrar o Brasil melhor, mas até de maneira global, entendeu? É óbvio que o mundo inteiro já podia se organizar para vencer vários problemas, e quando eu digo isso que é óbvio, eu também não tô tirando totalmente do meu rabo. Vocês têm que ler, tem que ver pesquisa sobre esses cálculos. Tem gente, matemáticos, tem gente que trabalha com economia, que já fazem cálculos falando sobre como,
quanto que a pobreza gera de lucro pro mundo, de modo geral, sabe? Que, tipo, matematicamente falando, já dava pra ter quitado essas coisas, entendeu? Até a questão de logística que os caras falam, era só questão de administrar e gerir e distribuir. Então, cara, já dava pra ter feito, sabe? Simplesmente, se o pessoal quisesse, assim, ó, olha, vamos botar a mão na massa, agora a prioridade número 1 no planeta Terra é acabar com a pobreza e acabar com a fome. Dava, tipo, real dava, sem exagero, sem alarde. Vocês vão ver que não é de hoje. Tem um monte de gente falando isso, principalmente gente de países europeus, que é gente que tem uma vida mais tranquila, mais segura, e eles têm mais razões para ficar pesquisando. Mas os caras de lá já falam, olha só, pelo que eu tô vendo aqui, já faz muito tempo que o problema do mundo não é falta de recurso. É simplesmente falta de, cara, o famoso vontade, sabe? O famoso, assim, ter assim, olha, vamos parar de se preocupar com outras merdas e vamos primeiro evitar que as pessoas morram de fome e não tenham acesso à educação e saneamento básico. Era fazer isso rapidamente, não ia destruir o planeta, não ia desalinhar, mas é simplesmente porque esse pessoal não quer, tá ligado? É um bagulho assim, não é tipo assim, cara, não é exatamente isso que eles estão preocupados, não é realmente isso que eles querem saber. Então, conforme tu vai tendo esse negócio, tu vai vendo que é isso, cara, em todo mundo, de maneiras diferentes, no ritmo diferente, ainda assim é essa mesma estrutura assim, de os pobres estarem à mercê de outros pobres querendo ajudar, querendo fortalecer, e eu quero me colocar nessa posição sim, tá ligado? E eu sei que eu não sou um exemplo de ser humano, e eu sei que eu não sou o cara que pode mudar tudo, melhorar tudo, mas porra, pelo menos um pouco eu quero contribuir, sabe? Eu não posso ajudar todo mundo, eu não posso fazer a diferença de cada uma das pessoas, mas pelo menos eu posso ajudar, tipo, eu posso fazer um pouco de diferença na vida de quem se sujeitou a me ouvir, tá ligado? Eu não vou resolver os problemas das pessoas, chegar na casa delas, solucionar os problemas, solucionar, enfim, questões financeiras, de saúde. Não vou ser, cara, um profeta aqui na Terra, de maneira nenhuma. Mas sabe o que eu posso fazer, que eu sei, acredito que eu posso fazer, que muita gente também fala, é essa famosa política que os caras ficam martelando, dizendo assim, política não é só político que tá lá em Brasília, sabe? Política é a conversa, é o diálogo, é ocupar os espaços públicos. E eu sei disso melhor do que ninguém, tipo, no que eu digo que eu sei, que já tenho essa noção totalmente clara e gravada na minha cabeça, então... Olha, eu tento fazer uso desses espaços, mas ao mesmo tempo que eu sei que ninguém vai ouvir aquilo que ele não quer escutar, tá ligado? Então eu prefiro, quer saber, se eu quero passar a mensagem que eu tenho de valor, eu prefiro nichar meu público pra caralho, eu prefiro que todo mundo que é incapaz de ouvir um programa de 1 hora nem clique aqui, porque provavelmente eu não ia conseguir atingir aquela pessoa, tá ligado? Provavelmente se o que ela tá buscando é um conteúdo curto, rápido, breve, ela não estaria disposta ou estaria interessada a realmente levar a sério, dar credibilidade, se quer levar as minhas palavras como um ponto de referência, aquela pessoa não tá afim, entendeu? Então, eu não tenho como ser essa pessoa, não tenho, nem quero. Então eu pensei, quer saber, bom, ainda assim eu quero fazer política, eu quero influenciar positivamente, entendeu? Quero de forma clara, direta, falar por que eu acredito que isso vai ser bacana, dizer, olha só, eu acho que a gente vive num mundo que tá assim, tá ligado? Tá desorganizado, tá desestruturado, tem gente com muita informação, muito poder, muito recurso, gente com nada. E eu não sou nenhum nem outro, tipo assim, eu tô bem mais pro lado de baixo que do lado de cima. Bem mais, tipo, sem a menor dúvida. Mas ainda assim, pelo menos eu penso, porra, eu tenho um cérebro, tenho vontade de falar, tenho vontade de me comunicar, e eu quero fortalecer qualquer pessoa que estiver disposta a tirar algo bom do que eu posso oferecer, tá ligado? Então, quer saber, pelo menos essas pessoas eu quero poder incentivar, tá ligado? Incentivar elas a querer mais, pesquisar mais, perseguir mais, acreditar mais e ter dentro deles aquele negócio que, no final do dia, motiva eles a fazer coisas bacanas porque eles buscam algo bacana. E pode ser algo romântico, e pode ser algo que nunca vai acontecer. Pode ser algo que a gente nunca vai viver para ver um mundo perto daquilo que a gente busca criar. Mas ainda acho, cara, que lutar para criar esse mundo, ainda assim vale a pena, sabe? Lutar para alcançar esse planeta. Cara, a minha utopia é essa, tu pode ter a tua, sabe? Mas a minha utopia é essa, criar os seres humanos, assim, conscientes, entendeu? Reflexivos, pacíficos, entendeu? Não porque eles não poderiam se bater, eles poderiam, mas eles não querem, eles querem resolver de outras maneiras, eles querem conversar, e eles querem entender, e eles querem buscar soluções para os problemas da sociedade, e eles não querem tirar proveito, eles querem fazer trocas legítimas, sem estar pensando, sabe? Sem explorar, entendeu? E eu entendo que para isso acontecer, eu não quero fazer isso de uma maneira romântica, sabe? Esse é meu objetivo final, esse é meu sonho, esse é o meu santo graal que eu não vou alcançar. Eu sei que ele tá só lá em cima voando para eu sempre olhar para ele e não me esquecer, tipo assim, é isso que eu gostaria de ver acontecendo.
Mas o que eu gosto de fazer, então, bom, como é que eu posso realmente fazer esse tipo de coisa? E pra mim tá assim muito na cabeça, tá sempre muito na mente, sabe? Tá muito assim nessa política que eu tento fazer, tipo, olha, se eu conseguir fazer mais pessoas a despertarem para essa vontade de realmente, de não ter vergonha de falar, caralho, eu quero fazer algo bacana. Eu quero influenciar as pessoas na minha volta a saberem mais, a pesquisarem mais, a praticarem mais, a viverem mais, enfim, a fazerem mais, entendeu? Em vez de falar menos, a fazer mais, porque, cara, o mundo inteiro já falou merda pra gente. O mundo inteiro já te colocou pra baixo, já diminuiu teus sonhos, teus objetivos, já disse que era impossível, já disse que era inalcançável. E eu não quero falar isso também, e eu não quero reproduzir essas merdas, eu quero justamente ser o contrário. Eu quero ser a exceção, então, dessa porra, tá ligado? Se todo mundo vai pegar e vai ficar acreditando e vai ficar reproduzindo esse discurso de que não dá, que é impossível, entendeu? Então, eu não quero, cara. Eu prefiro ser completamente oposto, sabe? Eu prefiro dizer, não, cara, dá pra saber mais, dá pra te aprender mais. E a informação, conhecimento é poder e eu acredito de verdade. Então, por isso que eu digo, busquem. O famoso busquem o conhecimento, sabe? É inevitável ficar citando o ET Bilu porque ele sintetizou a frase perfeita. No final das contas, é esse busque o conhecimento que a gente cansou de saber desde sempre, sabe? Todo jogo, toda história, todo jogo não é, mas muitos jogos, muitas histórias, muitos filmes, muitos livros giram em torno sobre isso, sobre como ter conhecimento, monopolizar o conhecimento, ter acesso à sabedoria e não deixar os outros terem acesso a isso, sabe? Negar as pessoas a terem o mesmo conhecimento que tu é a forma mais fácil assim de enfraquecer e controlar e manipular qualquer pessoa, entendeu? Então, hoje eu realmente acho que o que a gente pode fazer pouco a pouco, sabe? Para quem estiver disposto, para quem estiver buscando, para quem estiver querendo, a gente pode, se incentivando a buscar mais, a querer mais, a perseguir mais, a aprender mais, saber mais, entender mais, compreender mais. E daí é uma rede, cara. Realmente é uma rede. O meu projeto é um jogo a longo prazo, tá ligado? Não é um 200 metros rasos, isso aqui é a porra de uma maratona, tá entendendo? A gente tem que ir se preparando, a gente tem que ir incentivando, a gente tem que... Sabe, pra mim, é algo bom que eu tenho e eu quero passar isso pros outros também, tá ligado? É um negócio que eu penso, bom, se a minha vida, parte da minha vida é pensar, refletir, questionar, e eu gosto de falar, eu gosto de expressar, eu gosto de tentar passar adiante aquilo que tá dentro da minha cabeça em palavras, sabe? Se eu gosto disso, bom, quem sabe no meio desse mundo louco, cheio de pessoas aí, tem alguém a fim de me ouvir também, sabe? Assim como eu também sempre tento lembrar as pessoas que a manipulação existe, entendeu? A intenção não declarada existe, e o primeiro passo para tu sequer poder reagir a ela é tu saber que ela tá ali, entendeu? É tu sempre prestar atenção, principalmente em discurso das pessoas que têm algo a ganhar com aquilo. Gente que tá acima de ti em questão hierárquica, não acima de ti enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Ninguém tá acima de nós enquanto indivíduo. Todo mundo tá no mesmo grau de altura enquanto ser humano, sabe? O famoso assim, pros olhos de Deus, como tu quiser, nós estamos em pé de igualdade, mas a nossa sociedade atual não. Ela nos divide em posições sociais, em castas, se vocês preferirem, várias questões hierárquicas. Então, primeiro passo é saber que existe manipulação, existe intenção não declarada e esses tipos de mecanismos têm resultado. Se não tivesse resultado, eles já tinham sido aposentados, eles não são, entendeu? Assim como também eu luto contra aquela... luta contra aquele romantização da parada de falar a verdade sempre resolve, sempre é a melhor posição. Não porque eu quero que as pessoas mintam, enganem, manipulem, mas é porque eu tô indo já para mais além dessa simplificação que, eu acho que para explicar bem eu posso citar uma frase dita pelo personagem Kevin da série How I Met Your Mother, sabe? Tem uma cena que ele fala isso pra Robin, que esse cara é um terapeuta, sabe? Não sei se ele era psicólogo exatamente, mas ele é um terapeuta e ele fala pra ela, assim, que eles estão em um relacionamento amoroso, e ele fala, nesses anos todos trabalhando como terapeuta, teve uma coisa que ele descobriu, que não é porque algo precisa ser dito que aquilo precisa ser ouvido. Então é um negócio que nessa frase de uma série de comédia, sitcom, que para muitos é subestimada e para outros é superestimada, ainda assim eu trouxe ela para minha vida, refleti muito, levei muito a sério, levei muito a fundo, e eu consigo entender algo muito bacana sobre isso mesmo, sabe? E é o que eu penso até na hora de gravar um programa aqui. Eu não falo tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que passa na minha cabeça. Por quê? Porque eu tô mentindo? Porque eu tô manipulando? Porque eu tô escondendo? Não, quer dizer, poderia ser também, para ser bem honesto, poderia ser, essas três opções também são opções válidas, entendeu? Mas eu vou dizer para vocês que a minha escolha não é, a razão por trás não é isso. É que é isso aí, cara, não é porque algo passou na tua cabeça, não é porque tu realmente pensou aquilo que tu tem que falar aquilo, porque é uma verdade, mas como assim verdade? Para quem? Por quê? Qual é o objetivo? O que tu quer alcançar aquilo? Tá influenciando alguém de maneira boa? Tu realmente quer influenciar alguém de maneira boa com aquilo? Ou tu quer colocar para baixo, tu quer destruir?
Raramente eu quero destruir algo, entendeu? Então não é porque alguma coisa passou na minha cabeça que eu tenho que externalizar, sabe? Tem um monte de coisa que tu pensa, sabe? É o que essa frase falou. Não é porque algo precisa ser dito, talvez tu tenha que dizer, mas não é porque eu tenho que dizer que tu tem que falar pra alguém específico, sabe? Tu pode falar sozinho, ou tu pode falar pra outra pessoa, não precisa falar num programa, não precisa falar na cara de outra pessoa, sabe? Tu não precisa falar coisas frias, cruéis, desnecessárias, entendeu? A comunicação humana é muito mais complexa do que isso, então não é umas coisas de falar verdade ou falar mentira. A verdade é pra quem? Com que intenção? Com que objetivo, entendeu? Então, essa frase eu acho que é boa para terminar esse programa. Eu acho que vocês podem refletir bastante sobre ela também, entendeu? Não é porque algo precisa ser dito que aquilo precisa ser escutado, entendeu? Essa é uma tentativa de facilitar a jornada pela Terra que para mim não cola mais, entendeu? O mundo existe muitas coisas além do que a verdade e a honestidade. Como, por exemplo, existe manipulação. Ela está presente. Ela está sempre... Em algum lugar do teu dia tu vai encontrar um mecanismo de manipulação. Pode não ser nem consciente. Pode não ser pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu irmão. Pode não ser tu aplicando, mas também pode ser tu também. Entendeu? Mas em algum lugar, cara, tu vai poder pegar um exemplo disso daí. Então, existe muita nuance, entendeu? A comunicação, a vida aqui na Terra, a existência, a jornada, para que é complexa. E eu tento deixar bem claro para todo mundo que está me ouvindo que é assim, entendeu? A gente tá para mim, eu acho que a gente está vivendo num mundo muito imediatista, muito assim reducionista, sabe? Querendo simplificar, querendo transformar tudo em tweet, transformar tudo em top 10, tá ligado? Como se aquilo ali fosse, se a gente fosse transformar a vida humana na Terra mais simples. Não vai. Vai simplesmente criar gerações de pessoas confusas, com menos embasamento, com menos referências teóricas, com menos, enfim, raciocínios pragmáticos sobre a existência, e na hora, no dia a dia, elas vão cada vez mais se tornar disfuncionais e com sorte, com a minha esperança em que de alguma maneira o universo não vai abandonar nós, essas pessoas vão ir se alertando, essas coisas vão ir se ligando. Então, o meu trabalho aqui, por enquanto, é realmente já falar para alguém que está disposto a algo diferente, sabe? Quem para no meu conteúdo não está querendo consumir certos tipos de conteúdo. E só para deixar claro, também não é sobre ser maior, ser pior, ser ruim ou ser bom. É ser diferente, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui é para fazer algo com a minha cara, com a minha intenção, com o meu objetivo, para encontrar um público específico que quer coisas parecidas, entendeu? É unir gente que tem certas filosofias de vida parecidas. Ou se não é parecido comigo, pelo menos está disposto a ouvir alguém que fala que nem eu, que pensa que nem eu, que busca coisas que nem eu. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.